Mulheres Negras e Marxismo é uma coletânea de textos elaborados, em sua maioria, por mulheres negras, militantes do grupo de Mulheres Pão e Rosas. Esses textos eles abordam a questão da violência policial, a questão do dilema do mundo do trabalho precário. Elas abordam também a história de luta das mulheres negras, porque nesse processo de ser um dos setores mais oprimidos da classe trabalhadora, as mulheres negras também foram, durante toda a história, linha de frente de algumas das principais batalhas da nossa classe contra o capitalismo, né? Então a gente também resgata algumas experiências históricas e abrimos debates de estratégia, né? Ou seja, qual o programa, qual a política e qual é a saída para a gente poder lutar contra todos esses problemas. A importância desse livro é um tema, né? As mulheres negras elas se tornaram um símbolo, né, das dores da vida no capitalismo, né? Porque então as mulheres negras que são vítimas dessa dupla opressão e que muitas vezes a gente vai ver as marcas mais atrozes do capitalismo na vida das mulheres negras, né? Isso não significa que as mulheres negras são as únicas que sofrem no capitalismo, significa que as dores que a gente vive nos colocam como uma grande potência. Então, nesse sentido, de que serve o marxismo? O marxismo ele é excelente, né? Ele olha a realidade dessa forma. E aí, quando a gente pensa nas mulheres negras, a gente está pensando numa parte dessa classe trabalhadora que é a sua maioria, né? Porque as mulheres são a maioria da classe trabalhadora e os negros são a maioria da classe trabalhadora aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de enfrentar esse dilema da luta de classes e resolver esse dilema da luta de classes, colocando a classe trabalhadora à frente da resolução dos grandes problemas do país, inclusive os problemas da política, né? Lutar contra Bolsonaro, contra Mourão, contra todos os golpistas, esse regime apodrecido do golpe, contra esses juízes, essa classe trabalhadora que vive esses dilemas, ela é uma classe trabalhadora que vive os dilemas, né, materiais da economia, do desemprego, etc. Ela, ao mesmo tempo, vive, em sua maioria, os dilemas da vida das mulheres, as dores das vidas das mulheres negras e as dores dos negros. Então, não está em separado, né, a luta negra da luta de classes ou a luta das mulheres da luta de classes. É parte de uma mesma batalha. Então, o marxismo ele é essa contribuição. E quando a gente vai olhar na história do marxismo, que é o que o livro busca resgatar também, a gente vai ver enormes contribuições do marxismo, tanto para a luta negra quanto para a luta das mulheres. Então, a gente conta um pouco como, por exemplo, as leis mais progressistas já implementadas na história em relação à luta das mulheres se deram justamente numa experiência revolucionária pautada do marxismo, que foi a Revolução Russa de 1917, que foi inclusive o primeiro país, o primeiro estado, o estado operário foi o primeiro estado a legalizar o aborto, foi o primeiro estado a desburocratizar o divórcio, né? Ou, por exemplo, a Carta Internacional, uma declaração internacional de luta contra o racismo, que a primeira vez que ela acontece é pela mão dos marxistas na Terceira Internacional de 1922, né? Fazem um congresso em 1922 e elaboram essa cartilha programática em relação à luta negra, que reivindica coisas que têm tudo a ver com o nosso tempo. Por exemplo, exige a igualdade salarial entre negros e brancos, exige o direito de sindicalização das negras e negros, exige o direito ao voto de negros e negros, o fim das leis segregacionistas, ou seja, todos temas que são ultra, mega, blaster atuais. Então, o marxismo é uma enorme contribuição, né? Tanto do ponto de vista de como encara a realidade, ou seja, do ponto de vista de que a gente precisa de uma revolução para resolver os nossos dilemas, quanto do ponto de vista das experiências concretas do marxismo na história da luta negra e da luta das mulheres. E aí é muito importante dizer, né, quando a gente está falando de marxismo, a gente está falando de stalinismo, porque stalinismo é uma revisão grotesca do marxismo, que teve experiências trágicas, por exemplo, de escolher se aliar com burguesias nacionais nos processos de revolução nacional na África, ao invés de se apoiar na mobilização da classe trabalhadora, né? Porque, por exemplo, o stalinismo via a luta contra o racismo como uma luta feudal, né? Então, para superar o feudalismo tem que vir o capitalismo. A gente não vê assim, a gente vê que a luta contra o racismo é uma luta típica de um período histórico que é o capitalismo, e que nesse ponto de vista superar o racismo é uma luta revolucionária contra o capitalismo, e não se apoiar nas burguesias nacionais, né? Aqui significaria se apoiar no agronegócio, na galera que queima o Pantanal, que queima a Amazônia, a gente não acredita nisso.
e do ponto de vista da luta das mulheres, onde o stalinismo também teve uma atitude criminosa, né? A gente está falando ali do processo revolucionário da Rússia de 17, a gente precisa lembrar que os bolcheviques batalham e constroem todas essas leis que libertam as mulheres de uma série de elementos de opressão, e depois vem o stalinismo e retrocede nessas leis, né? Criminaliza o aborto, premia as grandes mães, que são as mulheres mães de mais de 5 filhos. Então, enfim, isso não é marxismo. O marxismo que a gente reivindica não é o marxismo economicista, não é o marxismo academicista, é o marxismo revolucionário de Rosa Luxemburgo, de Lenin, de Leon Trotsky e de C.L.R. James. Então aqui eu encerro o convite para que vocês conheçam Mulheres Negras e Marxismo.